O que foi o Airline Deregulation Act e a experiência europeia de liberalização? O que é captura regulatória? O que é unbundling, ancillaries? Desregulação econômica é o tema desse vídeo capítulo. Desregulação econômica. Vamos começar com o US Deregulation Act. O US Deregulation Act, basicamente, é o ato de desregulação nos Estados Unidos, do transporte aéreo norte-americano. Existia o Civil Aeronautics Board, que era o regulador americano desde os anos 30, desde 1938, e ele regulava basicamente o quê? A aviação comercial entre os estados norte-americanos, que é onde existia a jurisdição federal, né? Onde existe e ela pode ser regulada, né? Se houvesse um voo de Los Angeles para Nova York, por exemplo, estaria sob a égide do CAB. Bom, no início dos anos 70, começou a surgir o que a gente chama de contrafactual regulatório. O intraestadual, por exemplo, um estado grande como o Texas, ele poderia ser tão pujante em termos de voos de companhias aéreas como um interestadual de qualquer região do país. E começou a existir uma empresa oferecendo preços com custos muito baixos para voos relativamente longos no intraestadual, né? Curtos com relação aos voos costa a costa, claro, mas voos que eram comparáveis aos voos que poderiam ser feitos na costa leste. E isso chamou muita atenção, porque você tinha vigindo dois regimes regulatórios ao mesmo tempo, por isso o contrafactual. Você tinha um regime intraestadual estritamente relacionado à regulação do CAB e o interestadual com preços muito baixos, e as pessoas começaram a se questionar: para que mesmo existe essa regulação? Né? Que empresa era essa que oferecia preços baixos e acabou empurrando a desregulação norte-americana para o debate? É a Southwest Airlines, da dupla Kelleher e King, que são os fundadores visionários aí, criaram uma empresa super informal e que agradou muito o público, né? Além de ter preços baixos, ela também tem uma reputação de bom atendimento, de boa qualidade, né? Mas o que ela ficou mais famosa foi com seus preços arrebatadores, né? E hoje em dia é a maior empresa norte-americana com relação ao número de voos. Em 1978 foi anunciado e foi assinado o Airline Deregulation Act, o ADA. Ele pôs fim ao CAB, que logo depois deixou de existir, né, formalmente. Foi assinado pelo presidente Jimmy Carter e a partir de então muita coisa aconteceu no transporte aéreo, não apenas nos Estados Unidos, como influenciou o mundo inteiro. O ADA permitiu a entrada de novas operadoras, então sem número de empresas entrou e também saiu, houve muita quebradeira, muitas empresas tentaram se firmar no mercado, mas viram que o mercado é muito competitivo. Houve liberdade na configuração de malha aérea, isso é muito importante, porque não havia mais aquele esquema de concessões de linhas aéreas, as empresas podiam entrar e sair em qualquer rota, em qualquer aeroporto, em qualquer mercado, não eram obrigados a permanecer em nenhum mercado. E os preços das passagens aéreas, isso aí que foi o grande motor do deregulation, os preços que eram fixadamente, rigidamente atribuídos pelo CAB, deixaram de ser controlados por Washington, passaram a ser controlados pelas próprias condições de mercado. Na época já surgiu vários comentários na mídia, isso tornou-se assunto muito importante na época. New Era in the Air, Cheap Fares, Crowded Flights, quer dizer, uma nova era no ar, na revista Time, mostrando uma aeronave superlotada com preços baratos. Ou seja, iniciou-se o processo de popularização do transporte aéreo nos Estados Unidos, que foi acontecer em outros países e no Brasil somente muito tempo depois,
né? É importante notar que o deregulation ele é um deregulation econômico que o ADA promoveu. A regulação técnica ela ainda é mantida pela FAA, que foi criada em 1958. Todos os anos 8 eram criados alguma, final 8, né, de 20 anos era criada alguma coisa, e a FAA continua cuidando de safeties e o security nos aeroportos. Essa parte não foi desregulada, né? O transporte aéreo é conhecido pelos seus padrões de excelência nessas áreas. Voltando à questão da desregulação econômica, vamos falar como é que aconteceu a coisa na Europa, os pacotes de liberalização europeus. Na Europa, muito influenciado pela experiência americana, mas passados alguns anos, isso final dos anos 80, né, então passados praticamente 10 anos da experiência norte-americana, os europeus começaram a pensar que era importante desregular também o mercado deles, o mercado de transporte aéreo, porque facilitaria as viagens entre os países sem precisar de regular preços e entrada por acordos bilaterais. Então pensou-se em desregular, mas numa experiência um pouco diferente, porque já se conhecia que a experiência americana era de uma entrada de muitas empresas e algumas delas quebravam, gerava fragilidade financeira das outras empresas. Então, na Europa pensou-se nos pacotes de liberalização. Então a experiência europeia é uma experiência de liberalização em fases, progressiva, para evitar problemas de quebradeira e consequente desemprego, que é uma preocupação no continente. Hoje em dia, a Europa é caracterizada por alta competitividade. Então não foi porque houve os pacotes de liberalização que o setor também não ficou tão competitivo quanto é nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, a notícia dizendo que a frota de empresas low cost continua a crescer. A Ryanair, a Wizz Air, nós temos a EasyJet, são as grandes empresas, a Norwegian, as grandes empresas low cost, low fare na Europa, que são das maiores e mais importantes do mundo. Então o continente europeu, assim como o norte-americano, é muito pujante e vibrante em termos de concorrência. Existe também tendências com relação ao passado, anos e anos, décadas da desregulação, com relação à consolidação. Quer dizer, entra muitas empresas, mas também de tempos em tempos há a tendência de consolidação e as empresas se unem. Vamos falar dos problemas da desregulação. Tá? Um dos problemas é a captura regulatória. Tá? Então, o que acontece? O transporte aéreo ele é muito exposto a choques econômicos. As companhias aéreas, em geral, são caracterizadas por margens baixas, margens de lucro baixas. How are airlines making money? Como é que empresas aéreas conseguem fazer dinheiro num mercado tão competitivo que exige tantos investimentos? As margens de lucro são muito flutuantes, não só por conta do ciclo econômico, mas também por esses choques econômicos, né? Por conta disso, há uma tendência que as empresas se engajem na captura do regulador. A captura regulatória é a formação de lobbies muito organizados, que tentam de uma maneira bem técnica, né? Não é uma maneira banal, é uma maneira muito técnica, convencer o regulador de que questões regulatórias devem ser configuradas em prol das empresas. Muitas vezes esses lobbies são lobbies meramente egoístas, vamos dizer assim, não pensam necessariamente no mercado como um todo, mas também muitas das vezes são lobbies importantes que mostram questões que o próprio regulador ainda está tentando entender, né? Então, às vezes, as companhias aéreas conseguem demonstrar que o que é bom para elas é bom também para o setor. Mas muitas vezes, sendo bom para elas ou bom para o setor, pode acontecer da re-regulação econômica. E no Brasil isso aconteceu. No início dos anos 2000, houve a re-regulação econômica, né? Então, re-regular o mercado significa impor limites quando o mercado já era livre, né? Então, isso pode acontecer por conta de uma captura regulatória, por exemplo, por causa de crises, né? As empresas estão todas quebrando e aumentam os lobbies em prol de regulamentos que evitem um pouco a concorrência. A própria regulação americana dos anos 30, ela surgiu
dessa forma. Então isso é um movimento que está sempre acontecendo. Por outro lado também, a gente pode observar a desregulação parcial. Muitos itens de liberdade econômica das empresas muitas vezes ainda ficam na mão e no controle do regulador, e a gente vai ver isso com relação aos controles do contrato de compra e venda do passageiro com a companhia aérea, que ainda tem itens que são sujeitos à regulação. Então, às vezes, pode não ser um ditame de mercado, pode ser por questões políticas, né, que certos itens ainda estejam sendo regulados. Por exemplo, a questão de franquia de bagagem, que só até um tempo atrás foi desregulada. Vamos falar agora como é que é esse setup no Brasil, tá? Como é que é a regulação brasileira? E a gente vai falar da Lei 11.132 de 2005. No Brasil, a gente possui basicamente o Código Brasileiro de Aeronáutica, né? Isso é a Lei 7.565 de 86. Ele foi criado num período que ainda era marcado pela regulação estrita, regulação econômica. Então existem dispositivos no Código Brasileiro de Aeronáutica que foram revogados, mas que que davam as diretrizes para o que o regulador deveria fazer, no caso era o DAC, no caso de empresas estarem falindo, e ele poderia impedir a concorrência no mercado. Isso não existe mais. Por quê? Desde 2005 existe a Lei 11.182 de 2005, que é a lei da ANAC. Na época foi anunciado a agência de aéreas não poderá controlar preço. E não é só preço não. Outros itens da desregulação norte-americana foram trazidos, como a desregulação do acesso aos mercados, a entrada de empresas, com livre entrada e saída de empresas, tanto do segmento de transporte aéreo regular, né, obviamente respeitada a certificação, quanto livre entrada de rotas por parte das empresas estabelecidas. Essa lei não apenas criou a Agência Nacional de Aviação Civil, mas é uma agência que tem um regime autárquico especial, que é independente, que tem autonomia, cujos diretores têm um mandato fixo. Eles também criaram, os legisladores criaram a agência, mantendo um requisito de que a agência fosse a guardiã da liberdade econômica no Brasil, do livre mercado, do laissez-faire, né? Então ela é a guardiã do deregulation brasileiro. A Resolução 400 de 2016 é um outro ornamento que foi criado recentemente. É uma resolução, já não é uma lei, né? A gente viu que existia Código Brasileiro de Aeronáutica, era uma lei. Logo veio a lei mais adiante veio a lei da ANAC, quase 20 anos depois, e por ser uma lei mais recente, o que conflitar com o Código Brasileiro de Aeronáutica está automaticamente revogado, o que estava no Código Brasileiro de Aeronáutica, e por resolução a agência resolveu aprofundar a desregulação, porque ela é a guardiã da desregulação no Brasil, pela Lei 11.132, que é a lei que a criou, né? E ela resolveu dar um aprofundamento na questão da desregulação com relação às condições gerais de transporte aéreo, desregulando a franquia de bagagem, dentre outros itens. Alguns desses itens são relacionados a fatores muito importantes no transporte aéreo desregulado da atualidade, que dizem respeito ao unbundling e aos ancillaries. O que é o unbundling? Unbundling é basicamente você desempacotar o serviço aéreo do produto chamado viagem, né? São vários serviços aéreos, mas o principal é o transporte, transportar passageiros do ponto A ao ponto B numa geografia, né? Mas para eu transportar esses passageiros, eu também posso oferecer outros serviços, né? Então, a bagagem dentro da cabine, o despacho da bagagem, a seleção de assentos que o cliente desejar, se quiser refeição a bordo, se quiser o in-flight entertainment, né? Se quiser o entretenimento a bordo, headphones, ou o que quer que seja que a companhia aérea possa oferecer, ela
vai oferecer de uma maneira desempacotada, não vai estar embutido no preço do preço da passagem aérea, mas vai ser cobrado à parte. É basicamente esse o unbundling. Eu vou oferecer pacotes que não estão necessariamente, eu vou oferecer subpacotes que não estão dentro daquele pacotão transporte aéreo. Bom, do unbundling a gente chega no ancillaries. Os ancillaries são as receitas que as companhias aéreas obtêm com essas cobranças. Ou seja, um avião já não é fruto de renda apenas, de receita apenas transportando passageiros, mas também são várias outras possibilidades de receitas, desde receitas de marketing comerciais com propaganda a bordo, até as receitas das cobranças desses itens que foram desempacotados, né? Então aqui a gente tem um gráfico de pizza mostrando que as baggage fees, as tarifas de bagagem, estavam compondo 27% dos ancillaries. Aí você pode ter os serviços on-board, como food, seating, duty free a bordo, né? Você pode vender milhagem, né? Hoje em dia é um negócio importante também de vender, a venda de milhas, né? Dentre outras parcerias que podem ser feitas com serviços à la carte, com parcerias com agências, com hotéis, com seguro de carro, dentre outras coisas, né? Então esse é o apanhado do transporte aéreo. A gente tem desde o Deregulation Act, que passou pela liberalização econômica e influenciou a regulação no Brasil, e temos todos esses mercados amplamente desregulados na atualidade, com a questão da captura regulatória que vira e mexe. Pode estar na pauta das companhias aéreas, o regulador tem que tomar cuidado, mas também, por outro lado, não tem como um regulador não interagir com seus regulados. E a grande questão hoje em dia é a questão dos direitos do consumidor com relação aos pacotes, ao desempacotamento. Que isso é fruto de muita captura regulatória também, porque os políticos querem influenciar nesse processo. Basicamente, esses são os pontos referentes à desregulação econômica.